Bom, vamos lá então. Cadê meu tangedor? Ora, pois, trazei-me um tangedor, cara. Queridos, é uma responsabilidade tremenda, tamanha, falar após homens que estão servindo aqui nessa plataforma, nas escrituras, na exposição do Evangelho, homens que estão servindo, liberando adoração. Realmente eu estou muito encorajado e muito desafiado a respeito daquilo que o Senhor colocou no meu coração para comunicar com vocês. Então, toma teu lugar, teu bloco de nota aí, anota o máximo que você puder, que eu creio que vai ser singular para nós. Eu quero falar a respeito da natureza e da vocação da igreja, ok? Queridos, antes, a temática desse Jesuscope 2018, Efésios 3:10, agora, por intermédio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então perceba algo, no ano passado nós tínhamos uma mesma linha nas palavras. Esse ano nós estamos trabalhando diferente, com a proposta da multiforme. Por isso Douglas, Val e todo o time do Jesuscope convidaram pessoas estratégicas para que elas derramassem a essência daquilo que carregam. Ou seja, para que tenhamos uma visão mais ampla de toda a mensagem do Evangelho. Então, não há desacordo naquilo que está sendo dito e será dito. A intenção é que você possa ouvir diferentes pessoas com perspectivas diferentes da mesma coisa. Em Efésios capítulo 3, verso 18, Paulo diz: a fim de que, com todos os santos, digam comigo, com todos os santos, possais compreender a altura, largura, profundidade e comprimento. Então, você precisa entender algo. Nós só vamos compreender toda a amplitude do propósito de Deus com todos os santos. Ninguém tem tudo sozinho. Amém? Guarde isso no seu coração. Essa é a ênfase, a multiforme sabedoria de Deus. Uma outra coisa, nessa rápida introdução sobre o que a gente está fazendo aqui, não é nem a minha palavra ainda, é que quando você lê as cartas que são endereçadas às igrejas da Ásia, em Apocalipse capítulo 2 e 3, você percebe uma coisa: cada igreja recebe uma revelação parcial de quem Cristo é. Nenhuma igreja tem a revelação plena, no sentido de regiões diferentes. A igreja que é universal, que é católica, tem, mas a igreja numa região tem uma revelação parcial. Se você fosse em Éfeso e perguntasse quem é o Cristo, eles diriam que ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro e tem na sua mão 7 estrelas. Mas se você fosse talvez em Pérgamo, eles diriam que ele é aquele que tem na sua boca uma espada afiada. Se você chegasse em Pérgamo e dissesse assim: Cristo anda no meio dos castiçais de ouro, eles diriam: que castiçal? Onde é que você viu um castiçal? Ele tem uma espada afiada na sua boca. Então o que você descobre? Nós precisamos da porção que está no outro para termos o pleno entendimento da mensagem completa do Evangelho. Amém? Escute, talvez você está orando por dons espirituais, e isso é bom, mas talvez você não está recebendo resposta. Sabe por quê? Porque Deus já deu para quem está do seu lado. E se você se submete e vê o Cristo nele, você é edificado por aquilo que ele tem, amém? Então, por isso, nós ontem fomos extremamente desafiados pelo reverendo Antônio Carlos Costa a vermos o pobre, a compreendermos o todo. Então hoje pela manhã, na mentalidade de discipulado com o pastor Josué, depois ainda temos Douglas, Andréia Vargas, Subirá, meu Jesus querido, Morada, Alessandro Vilas Boas, Jesus querido. Tem um povo crente aqui, né, irmão? Meu Deus do céu. Então, ok, eu não sei exatamente por onde começar de tudo aquilo que eu quero falar, mas vamos por 1 Coríntios capítulo 2, só para não dizer que eu comecei com Efésios, mas a gente vai para lá já. 1 Coríntios capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus,
não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Verso 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Posso orar, gente? Pai, te damos graças uma vez mais pelo favor do seu Espírito que repousa sobre seu santo povo. Pai, eu quero te pedir que você caia sobre nós com espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam abertos e possamos compreender a real esperança da nossa vocação. Pai, que tudo isso que está acontecendo aqui se torne ferramentas para a construção de uma casa espiritual onde oferecemos sacrifícios vivos a você de forma agradável. Oramos no precioso nome do seu Filho. Quem crê, diga amém. Gente, por que começar por aqui? Bom, eu tenho andado pela nação nos últimos anos, de acordo com a graça e com a bondade de Deus, e eu tenho visto uma nova estação sobre o Brasil. E não falo isso como um jargão, de fato há uma coisa nova acontecendo. Mas ontem nós ouvimos, eu conversei com o reverendo Antônio Carlos, agora que eu ia falar sobre isso. Ontem nós ouvimos a respeito da vocação da igreja. Ele falou muito a respeito do sofrimento alheio ser responsabilidade dos cristãos. Isso mexeu comigo. Do sofrimento alheio ser responsabilidade da igreja, de enxergarmos o pobre, o órfão e o necessitado nas escrituras. E isso, eu vou tocar nisso em algum momento, mas eu ainda brinquei com ele, talvez eu deveria ter falado primeiro e depois do senhor. Por quê? Porque eu não vou falar tanto sobre a vocação da igreja, embora precisamos urgentemente sermos tocados e mobilizados pela palavra que ouvimos ontem à noite, mas eu quero que entendamos em primeira instância a natureza da igreja, quem nós somos. Por quê? Porque aquilo que fazemos precisa ser resultado daquilo que estamos nos tornando, ok? E eu vou insistir, essa é minha mensagem central. A natureza, vida e vocação da igreja é a minha paixão, esse negócio chamado igreja, amém? E fica a dica, né? Hashtag a igreja não. Então, gente, quando Paulo visita os santos que estavam em Corinto, ele diz: quando eu estive entre vocês, põe um horário para mim, Douglas. Não tem? Não tem? Não tem hora para mim? Povo crente, viu, Saulo? Irmão, o inimigo está querendo me envergonhar aqui de qualquer jeito, mas não vai conseguir. Gente, olha aqui, é só o fio aqui, é brincadeira, tá? Não seja tão pentecostal. Quando Paulo visita os irmãos que estavam em Corinto, ele disse: quando eu estive entre vocês, nada propus saber. Eu não estive com sublimidade de palavras de sabedoria humana, mas ele diz assim: eu nada propus saber a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Duas características básicas da igreja em Corinto. Devido à cidade ser uma importante polis, uma importante plataforma da Grécia Antiga, eles tinham acesso ao conhecimento. Então Paulo diz: eu não fui com sublimidade de palavras, porque vocês não necessitam disso. E há uma outra coisa que ao decorrer da epístola nós descobrimos. Primeira coisa, a igreja em Corinto era munida de conhecimento filosófico. Segunda coisa que os capítulos finais do livro nos mostram: eles eram capacitados no que diz respeito ao uso dos dons espirituais. Agora preste atenção e, por favor, não interprete de forma equivocada o que eu vou falar. Basicamente, essas são as duas características da igreja brasileira. Nós temos uma vertente inclinada para o conhecimento, e nós temos uma vertente inclinada para o poder. A igreja em Corinto era provavelmente a mais poderosa igreja no uso dos dons espirituais, porém era também a mais carnal e infantil.
Tinham tantos profetas que Paulo disse, 14 de 1 Coríntios, vocês precisam aprender a profetizar coletivamente. Falem 2 ou 3 profetas, e os demais julguem, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ele organiza os dons espirituais. Queridos, eles tinham dons espirituais. Mas Paulo disse, vocês têm conhecimento e vocês têm poder, mas a única coisa que eu quis encontrar, eu não achei: Cristo e esse crucificado. Por quê? Vou terminar a mensagem e depois explicar ela. Porque a vocação da igreja é basicamente se tornar Cristo. Não é o que fazemos, não é o quanto fazemos, é o quanto Cristo já foi formado em nós. Porque eu devo tocar o pobre, como o reverendo Antônio Carlos Costa disse aqui. Eu estou animado, cara, eu amei esse cara, eu já amava ele, agora eu amei mais ainda. Porque eu encontro Cristo no pobre. Porque isso não é um fim em si mesmo. Quem está me entendendo? E eu preciso compreender isso, gente. Eu estou andando e vendo os jovens, Douglas e Val, falando comigo. Há uma inclinação para uma teologia mais consistente. Eu não vou mencionar o nome porque eu não quero expor ninguém aqui. Mas há uma inclinação para uma teologia mais consistente no Brasil, eu estou feliz. Mas isso está causando cismas, facções e divisões. Escute, se o seu conhecimento, ele não alcança o débil na fé, não tolera o débil na fé e não toca o perdido, é inchaço. É o que Paulo diz aos Coríntios. Eu me encaixo em 1 Coríntios 1, aquele que não é, para confundir os que pensam ser. Eu amo as escrituras. Eu tenho mais de 600 títulos. Eu fico comprando livros e a Fran fala: amor, mas você tem tantos livros fechados. Eu digo: mas eu preciso ter mais. Tem livro que eu compro, eu vou levar 2 anos para ler ele por causa da minha lista, mas ele está ali na minha prateleira, me faz me sentir tão bem. E eu vou já contar uma coisa: livro eu não empresto, eu só ganho. Aleluia. Pegou? Agora escute, eu amo crescer no conhecimento das escrituras, e eu também sou continuista no que diz respeito aos dons espirituais. Agora, ano passado eu disse, o Espírito não está em conflito com a palavra. Eu não preciso fazer uma escolha. Porém, se eu tenho só conhecimento e poder, ou conhecimento e poder, mas não há Cristo em mim, logo eu não estou alcançando a esperança da minha vocação. Querido, eu vou repetir, não é o quanto nós podemos fazer para Deus, é o quanto o seu Filho já foi formado em nós. Eu penso Paulo entre os santos de Corinto, e talvez alguns irmãos, estou só conjecturando, eles estavam se gabando acerca de seu conhecimento, e Paulo, veja bem, a respeito da homilética, da exegese, do cateto e da hipotenusa. E os outros estavam ali, né, no raio de 5 km, aquela coisa toda legal de Deus. Irmão, vou te falar uma coisa. Falei pro reverendo, meu sonho era ser um presbiteriano. No fundo, tudo que eu queria era um dia acordar presbiteriano. Mas eu sou neto e filho de assembleiano, pastor Josué. Ó, você quer saber se o cara... É porque tem um monte de gente aí querendo ser reformado, mas você quer saber se o cara tem origem na Assembleia de Deus? Olha pro pé dele quando ele ora. Se ele fizer assim, ó, batata, é penteca, vai desenrolar o manto, vai liberar o... É ou não é, pastor Paulo? Ó, meu Deus e meu pai. Pastor Josué mesmo baixou um super saiyajin aqui, né? Não foi na oração? Falei, olha, nunca vi o reverendo assim. Agora, falei, ó. Tá na raiz, né, irmão? Aleluia. Minha avó é a irmã Joraci, do Círculo de Oração, lá de Itajaí, Santa Catarina. Irmão. As irmãs que oram. Mas deixa isso não tem esse tempo, né? Contar essas piadas. Tá bom, deixa eu olhar pra Fran.
Com a Fran eu sou presbiteriano, irmão. Gente, olha só. Já que o reverendo zoou, deixa nós zoar também, né? Gente, Deus procura encontrar o seu filho. O Senhor não visita essa conferência por causa da música que é liberada. O Senhor não visita essa conferência porque Ele acha que os pregadores são incríveis. O Pai está procurando encontrar uma única coisa aqui: Cristo e esse crucificado. É o quanto o seu filho já foi formado em mim, amém? Então, basicamente é isso. Mas eu vou pincelar algo sobre a natureza da igreja. Vamos a Efésios capítulo 1. Repito, no material de Cosmovisão nosso você vai ter muito mais conteúdo sobre o que eu vou falar aqui. Paulo ora pelos Efésios no versículo 16 em diante. Ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Eu te abençoo com o espírito de sabedoria e de revelação, amém? Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, ouça isso, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. O texto é muito rico e o tempo não me permite ir até lá. Eu quero que você guarde isso: a esperança da minha vocação. Paulo tem uma oração, e não é uma oração qualquer, é uma oração incessante pelos santos que estavam em Éfeso e se estende a nós, a fim de que eles recebessem espírito de sabedoria e revelação e tivessem visão aberta. Sabe o que eu amo? É que no capítulo 1 Paulo ora por visão aberta, e ele diz que isso eu recebo pelo espírito de sabedoria e de revelação, para compreender o plano de Deus. Mas no capítulo 3 ele ora por visão ampliada, altura, largura, profundidade e comprimento. Visão aberta pelo Espírito, visão ampliada só com todos os santos. Eu preciso da igreja. Quem está me entendendo? Visão aberta pelo Espírito, visão ampliada com todos os santos. Então a Escritura segue e Paulo diz: eu estou orando para que vocês compreendam a esperança. Preste atenção. Ele está preocupado com um claro entendimento sobre a esperança da vocação. O que você descobre? Que o combustível para o cumprimento da vocação é o conhecimento da esperança. Se eu inverter essas ordens, eu não consigo concluir a jornada. Por quê? Porque eu posso ouvir uma palavra poderosa, como ouvimos ontem à noite ou hoje pela manhã, e ainda ouviremos acerca da nossa vocação, acerca de alcançarmos as pessoas, mas se eu não tiver clareza que eu faço aquilo por causa da esperança, eu vou esmorecer no caminho. A esperança é o combustível para o cumprimento da nossa vocação. Você está feliz ainda? É uma clara certeza a respeito de qual é a razão do meu chamamento. Escuta, a primeira vez que chamado aparece nas Escrituras, em Gênesis 3, nós falamos isso na família de Zoscope. Versículo 9 diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e disse-lhe: onde estás, querido? Quando Deus chamou um homem pela primeira vez, Ele não o mandou fazer coisa alguma. Ele disse: onde você está? Porque a presença de Deus veio no jardim e o homem se escondeu por causa da queda. Agora preste atenção nisso. Deus chama o homem, diz: onde você está? Essa é a primeira pergunta que Deus faz para todo ser humano: onde você está que não em minha presença? Logo, chamado não é ide, é volta. Para onde? Para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, a minha gloriosa presença.
Então a segunda pergunta que nós encontramos de Deus para o homem, aí sim está em Gênesis 4:9, quando Deus pergunta para Caim: onde está o teu irmão? E Caim diz assim: eu não sei, não sou o guardador do meu irmão. E essa é a razão pela qual a gente não cumpre a vocação. Se você responde como Caim: onde estão os pobres da sua cidade? Onde estão os órfãos? Onde estão as meretrizes? Se você diz: eu não sei, eu não tenho nada a ver com isso, então você já respondeu a primeira pergunta. Na presença de Deus você não habita. Então nós precisamos organizar a vocação, sim, não em detrimento da natureza do nosso chamado, da esperança do nosso chamamento. Gente, e a gente precisa entender isso de uma forma muito clara aqui. A vocação da igreja está mais relacionada àquilo que ela precisa se tornar do que aquilo que ela precisa fazer para Deus. Por quê? Porque o que vai permanecer é o que eu me tornei, não o que eu fiz. O Senhor disse que em Mateus 7, que naquele dia muitos chegariam a Ele e diriam como Keith Gordon Green disse: Lord, Lord, Senhor, Senhor, em Teu nome nós fizemos isso, aquilo e aquele outro. Jesus falou: que legal, eu só não sei quem vocês são. Vocês não se tornaram Cristo, vocês não se parecem comigo. Eu vou dizer de novo para você: a vocação da igreja é basicamente se tornar Cristo. Atos diz isso, capítulo 11, verso 26. Ouça, diz: ora, em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Querido, discipulado não é para formar líderes, é para formar Cristo. A gente tem uma mentalidade pragmática, que julga as coisas pelo número, não pela consistência. Nós procuramos influência, quando deveríamos procurar consistência. Então Paulo está orando pelos santos, e ele está engajado nessa oração incessante. Clareza da esperança da vocação. Vamos a 1 João capítulo 3. Há muitos textos nas Escrituras, mas esse talvez seja o mais claro para agora. Você sabe o que Deus deseja desde o Éden? Uma família. Igreja é a forma de Deus nos ensinar a sermos família do jeito dele. Isso é igreja. A forma de Deus nos ensinar a sermos família do jeito dele. Então 1 João 3, verso 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos. Verso 3: e todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como também ele é puro. Querido, olha para mim. E todo aquele que nele tem esta, qual esperança? O versículo 2 diz qual é a esperança da minha vocação: ser semelhante a Ele. Olha para mim, a esperança do cristão não é morar no céu, é se tornar como Jesus. Porque o céu, na verdade, virou uma rota de escape para nós. Porque não sabemos lidar com o sofrimento alheio, como já ouvimos aqui. E porque nós não sabemos lidar com o sofrimento alheio? Porque ainda não compreendemos a mensagem completa do Evangelho. O Evangelho é a resposta para tudo, irmãos. Escute, o Evangelho e não os dogmas humanos. O Evangelho responde tudo. E eu vou entrar nessa demanda aqui já com vocês, mas eu quero que você tenha isso bem guardado no seu coração. Há um desafio de colocar os pontos que sejam primordiais aqui.
Eu preciso entender que igreja fala daquilo que eu estou me tornando e não daquilo que nós fazemos domingo à noite. Igreja fala de um povo que se relaciona com o Filho de Deus. Você lembra quando Jesus chega na casa de Marta e Maria? Marta vai fazer uma coisa para Jesus, Maria vai aquedar-se aos seus pés. Então Marta fica bem chateada com Maria e diz: Senhor, você não se importa que ela não faz nada? Eu estou aqui estressada, fadigada, com o cabelo cheio de coentro, com a camisa de vereador, porque eu quero fazer o melhor para você. E Jesus disse: Marta, Marta, eu não estou procurando uma empregada doméstica, eu estou procurando uma esposa. Não é sobre fazer um monte de coisas para mim, é sobre se tornar uma comigo. Chamado não é ide, é volta. E quando eu volto e habito, então os meus olhos são abertos para responder onde está o meu irmão. E cada vez que eu vou em direção, eu só vou porque a minha esperança é ser como Jesus. E Jesus fazia algo que Heidi Baker, uma das mais poderosas mulheres de Deus vivas na terra hoje, ela fala algo que a expressão é stop for the one, parando por uma pessoa. Cara, Jesus parava até por uma pessoa. Então, agora, por quê? Porque ele habita na presença do Pai e conhece o seu coração sobre o perdido. Não porque ele tentou ser convencido que ele precisa fazer alguma coisa pelo pobre, a fim de justificar-se as suas próprias mazelas. Porque a religião é isso. Você sabe qual é o ápice da religião? É o que o filho mais novo diz ao pai em Lucas capítulo 15, pastor Josué. Ele diz: Pai, eu não sou mais digno de ser tratado como seu filho, trata-me como um dos teus empregados. Esse é o ápice da religião, trabalhar para Deus sem desfrutar de quem Ele é. E esse trabalho, o irmão mais novo está com o peso da culpa. Esse trabalho, ele na verdade visa aliviar a minha consciência. Então eu sou meu próprio Salvador e não Cristo. Pai, eu pequei, eu gastei todas as suas riquezas. Deixa eu trabalhar para você como escravo. Eu não preciso me sentar mais à mesa como filho. Me deixa trabalhar para você sem desfrutar de quem você é. Eu preciso aplacar a minha consciência. Eu vou te falar uma coisa. Paulo diz que o evangelho era um escândalo para os judeus. Sabe por quê? Porque o evangelho é uma boa notícia a respeito daquilo que Deus já fez por nós em Cristo, e não um bom conselho sobre como nós podemos merecer a nossa salvação. A gente prega mais moralidade no púlpito do que evangelho. João 1,17, citado pelo reverendo. A lei vem por Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. Todas as vezes que você termina uma pregação com uma ênfase moral, sabe a melhor coisa que você pode conseguir? O irmão mais velho da parábola. Hey, look at me, olhe para mim. Pessoas que vão tentar suprir sua alma fazendo coisas boas. E tem religiões que fazem isso melhor do que a gente, procurando a justificação. Eu vou repetir: o evangelho é uma boa notícia a respeito daquilo que Deus já fez por você em Cristo, e não um bom conselho sobre como você pode agradar a Deus com a sua vida certinha. E sim, é um escândalo. Mas não, eu não terminei a mensagem, calma. Eu não estou abrindo porta para a libertinagem aqui. A graça não me autoriza a pecar. A graça é o poder de Deus pelo Espírito para não pecar. Graça é Cristo em mim, a esperança da glória. Isso é graça. Não é o quanto sabemos ou o quanto fazemos como os coríntios, mas é o quanto o Filho de Deus já foi formado em nós. Amém? Então,
por favor, eu quero que você preste atenção nisso que estamos falando aqui. Há algo extremamente singular para compreendermos como Deus está construindo em nós a natureza do seu Filho. Mas eu quero que você guarde isso no seu coração. O Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. E eu penso que muitas vezes pregamos mais bons conselhos do que damos uma boa notícia. Você encontra pessoas cativas pelo pecado e por demasiadas situações, e você diz para ela: isso é pecado, isso não agrada a Deus. Ela já sabe, a consciência dela diz isso todo dia. O que você deveria é dar uma boa notícia e dizer: Jesus já resolveu isso. Aleluia! E o que eu devo fazer? Crer, me entregar e desfrutar. Por isso Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis como sacrifício vivo. Ele disse: isso é culto. O que é sacrifício vivo? É o que vai voluntariamente para o altar. É quando eu sacrifico a minha razão para experimentar níveis mais profundos da vontade de Deus. Quem está me entendendo? Então nós precisamos compreender que a natureza da igreja está atrelada à sua vocação. Por quê? Porque sua vocação é nada mais, nada menos do que alcançar a plenitude da sua natureza. Eu realmente estou inclinado e gastando a minha vida para que tal coisa seja verdade. Agora eu quero que possamos correr com isso aqui. E voltemos a Efésios 1, por favor, gente. Efésios capítulo 1. Precisamos de fato entender que a igreja fala de quem somos e não daquilo que fazemos. Escute, ouça-me. A igreja que irá mudar o mundo não é aquela que você está indo, é aquela que você está se tornando. Essa é a igreja que vai mudar o mundo. Não a que você está indo, aquela que você está se tornando. Então, Efésios capítulo 1, Paulo vai saudar os irmãos. Eu comecei da oração e agora vou voltar é um hino. Você tem adoração e oração em Efésios capítulo 1. Do versículo 3 até o 14 é um hino de louvor. Do 16 em diante é uma intercessão pelos santos. Aí o que Paulo passa a falar. Escute, Paulo, versículo 3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Diga comigo: bênçãos espirituais, lugares celestiais. As bênçãos espirituais falam da construção da nossa natureza pelo Espírito. Os lugares celestiais, do cumprimento da nossa vocação. Agora, antes eu quero que você faça, não é uma pausa, mas eu vou terminar aqui no 1. Eu quero abrir um parênteses e mostrar uma coisa para vocês no desenvolver da carta. Efésios capítulo 4. Reitero, Efésios fala sobre a natureza, vida e vocação da igreja. No capítulo 4, Paulo passa a falar sobre andarmos de forma digna da nossa vocação. Ele fala com humildade e mansidão, que são a principal evidência da natureza de Cristo. Ele diz, ontem Asaf mencionou, com toda a humildade e mansidão. Como eu guardo a unidade do Espírito? Andando em humildade e mansidão. Escute, a principal característica de Jesus não era o poder, era mansidão e humildade. Os discípulos chegaram, mestre, nos ensina a orar. E isso é bom e talvez seja bem, cale bem para a minha geração. Mas muitas vezes nós estamos como os discípulos, nós queremos aprender a orar e jejuar porque nós queremos poder. Senhor, esse espírito imundo não sai, como é que faz? Não, tem que jejuar, tem que orar. Mas ele sempre, Senhor, nos ensina a orar, Senhor, nos ensina a jejuar. Mas uma única vez Jesus disse assim, aprendei de mim. Essa é realmente a lição que eu vim comunicar com vocês. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Qual é a principal evidência da natureza de Cristo em alguém? Conhecimento e poder? Não, mansidão e humildade.
Era o que Paulo procurava entre os irmãos que estavam em Corinto: poderosos no intelecto e poderosos no uso dos dons, mas não havia Cristo. A mais poderosa igreja, a mais pentecostal igreja do Novo Testamento, é também a mais infantil e carnal. Nós precisamos pregar o Evangelho. Eu amo o mover do Espírito. Eu amo que nos derramemos na presença do Senhor. Eu amo esses caras que estão liderando a adoração aqui. Mas eu penso que há uma urgência para que o Evangelho seja pregado dos púlpitos. O Evangelho. E o que é o Evangelho? É uma boa notícia a respeito de como Deus já nos salvou. Para quê? Para transformarmos a semelhança de seu Filho. É isso. Eu disse que se você precisa entender as Escrituras, e se você já tem uma tatuagem, você poderia fazer uma outra, Efésios 4:13, para que todas as vezes você levantasse pela manhã, você olhasse: ah, sim, esse é o propósito de Deus, até que todos cheguemos à estatura completa de Jesus. Sabe o que aconteceu? Um irmão acabou de me procurar e dizer aqui, Efésios 4:13, ele tatuou no braço. Eu ouvi uma mensagem sua. Tudo bem, irmão? Os irmãos ficaram: pode tatuar aqui? Não pode? Pode mais ou menos? Se você já está em pecado, já tem tatuagem, faz mais uma. Brincadeira, pelo amor de Deus, corta isso, Douglas. Imagina, corta isso. Os caras aqui, ó, os caras são gibi aqui, mano. Sou crente, né, irmão? Não é da Assembleia. Irmão, vou confessar para vocês aqui, minha mãe vai ouvir isso. Na verdade, eu sempre quis fazer uma tatuagem. Sabe que eu não fiz, pastor Josué? Porque minha mãe não gosta. Eu estou com quase 37 anos, há 14 anos casado. Eu não fiz porque eu honro a minha mãe. Arrumei bem, né? Ficou bonito, né? Arrumei legal, amor? Ficou bonito? Pronto, então volta para a palavra. Você está feliz ainda? Então escute, preste atenção nisso. Paulo vai falar sobre guardar a unidade do Espírito, e vai falar sobre as 7 declarações que determinam se eu posso comungar com alguém, e vai falar sobre os homens dons. Aí ele fala sobre a função deles. Versículo 12 de Efésios 4 diz: tendo em o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Jesus. Então escute, o Cristo deu homens como dons, a homens com dons e homens que são dons, e é para o aperfeiçoamento, para que os santos sejam equipados no cumprimento de sua vocação, para a obra do ministério. O que é a obra do ministério? A edificação do corpo de Cristo. E o que é a edificação do corpo de Cristo? É alcançarmos a medida da estatura completa de Jesus. Amém? Essa é a esperança da minha vocação. Mas Paulo usa a palavra obra do ministério, e elas são basicamente a mesma palavra, trabalho. Sabe por quê? A gente quer entender vocação, se não entendemos natureza, caímos no ativismo, nos fadigamos e paramos na jornada. Obra é o que Deus faz em mim. Ministério é o que Deus faz através de mim. Em Gálatas 1,16, Paulo disse: aprove a Deus que me chamou desde o ventre da minha mãe, revelar seu Filho em mim. Mas Gálatas 4,19, escuta, Paulo diz: meus filhinhos, por quem tenho dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Por quê? Porque Cristo já foi formado em mim. Eu posso ter dores de parto para que Cristo seja formado em alguém. Obra é o que Deus faz em você, ministério é o que Ele faz através de você. Escute, então, e ouça isso: o seu ministério não começa quando você passa a fazer alguma coisa para Deus. Ele começa quando Deus passa a fazer alguma coisa em você. Por quê? Porque a esperança da minha vocação é me tornar Cristo. Não é o que eu faço, é o quanto Ele já foi formado em mim. Então, voltemos para Efésios 1 e a gente chega na reta final. Calma, vai dar tudo certo. Eu já li o fim da Bíblia, vai acabar tudo bem, irmãos. Tava sentindo falta, Brisa.
Querido, Efésios 1, Paulo começa a glorificar a Deus Pai por causa das bênçãos espirituais, e ele fala dos lugares celestiais. Bênçãos espirituais são todos os recursos que recebemos de Deus mediante a graça, escute isso, para que pelo Espírito a natureza de Jesus seja construída em nós. O que é a salvação? É o início da obra de Deus no intuito de que seu Filho seja formado em nós. Querido, a salvação não é um fim em si mesmo. Não é só a porta que é estreita, o caminho também é. Paulo escreve aos Filipenses 2,12 e ele diz: desenvolvei a vossa salvação. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Então, Paulo fala sobre as bênçãos espirituais e ele vai listá-las aqui, junto com os lugares celestiais. As bênçãos espirituais falam da construção da natureza de Cristo em nós. Os lugares celestiais do cumprimento da vocação. Por quê? Ano passado trabalhamos aqui. Lugares celestiais entre o céu e a terra. É aqui que a igreja está posta. Ela está assentada com Cristo nos lugares celestiais. 2,6 de Efésios, 1,3 de Efésios, 6,10 ao 18. A Escritura diz que nós somos abençoados, posicionados e equipados em Cristo nos lugares celestiais. Lugares celestiais falam da nossa vocação. Por quê? Porque a igreja não intercede, ela é a intercessão. Intercessão é estar entre. Intersecção, o ponto de convergência, o ponto onde o céu encontra com a terra. A igreja não intercede. Ei, intercessão não é oração gritada. Intercessão é tomar uma postura entre o céu e a terra, para que toda a vontade de Deus que é feita no céu seja feita na terra através de mim. Eu vou trabalhar a natureza, mas vou botar 2 ou 3 fundamentos da vocação. Escute: oração, obviamente, é para a comunhão e para conhecermos o coração de Deus. Intercessão é para cumprirmos a vontade de Deus. Oração é para que eu conheça a vontade de Deus. Intercessão é para que eu cumpra a vontade de Deus. Look at me, olhe para mim. O que é intercessão? Céu, terra, igreja. Sabe onde o céu já encontra com a terra? Em você. A igreja é a comunidade do novo mundo de Deus, da era vindoura. Ela antecipa. George Eldon Ladd diz que o reino é e ainda não. Ele é por causa da igreja. Ele ainda não é pleno, mas ele já é presente por causa da igreja. Então você ora e diz: Deus, eu ouvi o pastor Antônio ontem sobre os pobres, e eu quero fazer algo. Aí Deus diz: isso, eu tenho o coração para os pobres. Por favor, seja você a intersecção, o meio pelo qual eu toco o pobre. Você diz: Deus, os órfãos da minha cidade. Deus disse: isso, eu estou interessado em adotá-los. Você pode ser um pai para eles? Você diz: Deus, a política está tão corrupta no Brasil. Ele diz: isso, você pode ser um deputado federal. Você pode se colocar entre o céu e a terra nessa área de caos. Nós precisamos influenciar as áreas, e nós estamos crescendo nisso. Embora eu não seja triunfalista, Leandro, as coisas vão melhorar ou piorar? As duas coisas. Na parábola do joio, Jesus explica isso e diz que tanto o joio quanto o trigo vão alcançar a sua plenitude. Escute: joio não é crente mais ou menos. Não há joio na igreja. A igreja é o trigo na terra. O campo é o mundo, Jesus diz, não a igreja. Porque a igreja não é um lugar que você frequenta, é aquilo que você está se tornando. O campo é o mundo. E no mundo há joio, filhos do maligno, e trigo, filhos do reino. O que Jesus disse? Deixai, pois, que ambos cresçam juntos até a
colheita. Leandro, as coisas vão piorar? Vão. Mas esse é um caos. Você está sendo o profeta do pessimismo? Nem os piores dias do mundo ofuscarão os melhores dias da igreja. Vamos lá, cara! Nós somos a luz do mundo. Mas torno a dizer, a vocação da igreja está mais atrelada ao que ela precisa se tornar do que aquilo que ela precisa fazer. Porque muitos vão construir, uns com ouro, prata e pedras preciosas, um material que vai custar tudo, e outro com madeira, feno e palha. Não custa nada e é rápido, mas o fogo de Deus vai provar a obra de cada um. Então, por favor, entenda isso. Oração é para que eu conheça a vontade de Deus, intercessão é para que eu cumpra essa vontade. Deus só ouvirá as orações que você está disposto a ser a resposta. Deus só ouve orações de quem está disposto a ser a própria resposta de sua oração. Na oração eu conheço a vontade de Deus, na intercessão eu a cumpro. Eu preciso compreender isso, amém, gente? Amém? Então, reta final agora. Então, bênçãos espirituais, a construção da minha natureza, lugares celestiais, o cumprimento da minha vocação. Deixa eu só terminar com isso. Jesus disse, portanto vocês orarão assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A missão da igreja é puxar o céu para a terra. Isso é intercessão, é estar entre. Então, aí Paulo vai falar sobre as bênçãos espirituais, versículo 4, aqui eu ia começar a pregar. É verdade. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A obra salvífica de Cristo tem o objetivo de que a natureza dele seja construída em mim pelo Espírito. A primeira boa notícia do Evangelho, olha, escuta essa boa notícia, a respeito daquilo que Deus já fez. Deus te escolheu. Não, cara, Deus te escolheu. Ele diz como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Escute, talvez para algumas pessoas isso seja aquela mensaginha chata, mas quando você é um ex-dependente químico que saiu da escola na 6ª série e que perdeu seu papai quando você tinha 15 anos e o Espírito Santo diz que o pai te escolheu, faz toda a diferença, cara. A bendita doutrina da eleição. Agora eu estou presbiteriano até o tutano, mas é meio pentecostal também. Eu estou vendo o Ale ali, eu olho para o Ale, eu já penso, tem um fogo cerrado nos meus ossos. Eu já penso no Greg aqui, ó. Que pena que o Senhor levou seu profeta. A noite tinha que ser do Gregório, Douglas. Aí você ia ver o que é. A conferência é até amanhã. Agora escute, eu estou intencionalmente honrando meu mentor, Cecil Gregory McNutt. O mais apaixonado cara que eu já conheci em toda a minha vida. Gregory disse, quando eu morrer eu só quero uma coisa em minha lápide. Está ali no cemitério do Morumbi. Esse cara amou Jesus demais da conta. Filho de um multimilionário. Eu sou desafiado por pessoas assim, irmão. Aleluia, deixa eu terminar a pregação. Eu sempre tinha 2 pregações no Jesuscope, agora tenho uma. Ano que vem eu vou fazer um devocional às 6. Ideia do pastor Josué, não sei porquê. Vocês estão felizes ainda? Primeira boa notícia, Deus te escolheu. Ok? Charles Haddon Spurgeon disse assim: eu creio na doutrina da eleição. Por quê? Porque se Deus não tivesse me escolhido, eu jamais teria o feito. Eu também creio que Ele me escolheu antes de eu nascer. Por quê? Porque se fosse após, Ele jamais o faria. E eu também creio que Ele me escolheu por razões desconhecidas para mim. Por quê? Porque eu nunca encontrei em mim uma razão para ser tão amado por Ele.
Ah, cara! Come on! Eu não sei de você, mas eu nunca encontrei em mim uma razão para ser tão amado pelo papai. Não foi você que aceitou Jesus, foi Ele que te aceitou. Não foi você que encontrou Jesus, foi Ele que te encontrou. Afinal, quem estava perdido era você e não Ele. Aleluia. Eu era cego. Ô Bruno, por favor, cara, me ajuda, irmão. Cara, eu tô numa unção diferente porque eu tô com o Lex Luthor hoje. Eu precisava, Bruno, eu precisava. É mais forte do que eu. Segunda bênção espiritual, vocês estão felizes ainda? Mas esse é o Lex Luthor do bem, irmão. Ele está ajudando aqui o Superman. Versículo 5. O Ben gostou do livro Kryptonita, pastor Josué, porque ele sabe que o Superman é meu preferido. E ele acha que o Homem-Aranha é mais poderoso que o Superman porque não tem a Kryptonita. E o senhor falou, deu base para ele agora. Viu, pai, a Kryptonita. Falei. Verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção. Diga comigo, adoção. Segundo a boa notícia do Evangelho, Deus te escolheu, Deus te adotou. Quando você entende que é escolhido, você não procura mais a aceitação dos homens nas redes sociais. Já disse e vou repetir, ter curtida no Instagram e no Facebook é tão valioso quanto ganhar dinheirinho no banco imobiliário. É de mentirinha, irmão. Não procure ser influente, procure ser consistente. Então, Deus me escolheu, e isso faz com que eu não precise mais ser aceito. Deus me adotou. Escute, eu quero te abençoar no precioso nome de Jesus agora. O espírito de adoção quebra o poder da rejeição sobre você agora, em nome de Jesus. Ele não só me escolheu, Ele me tomou para Ele. Diz, eu sou seu pai. O pai te adotou. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça. Paulo diz que Deus é rico em graça e rico em misericórdia. Ele tem para dar em abundância a todos aqueles que o buscam, sem que lhe faça falta alguma. Agora sabe o que é? A eleição me livra da necessidade de ser aceito. A adoção quebra o espírito de rejeição. A redenção me livra da culpa. O sangue de Jesus pagou o preço. Qual é o problema de todo homem? Quer ser aceito, sente-se rejeitado e lida com a culpa todos os dias. Sabe de quem eu estou falando? De você e de mim. Você sabe. Mas Ele te elegeu, te adotou e te redimiu. Agora deixa eu te falar uma coisa, que é o fundamento da doutrina da graça. Como entender a graça? Entendendo a eleição, adoção e redenção. Como interpretar isso nas Escrituras? Entendendo a lei. Eu só entendo a graça compreendendo a lei. Na lei, ouçam-me. Quando um pecador pecava e contristado em arrependimento, queria perdão, ele tomava um cordeiro, pastora Rose, ia até o sacerdote e dava o cordeiro ao sacerdote. Escuta isso. O sacerdote pegava o cordeiro na mão e fazia isso aqui, ó. Examinava. Se o cordeiro fosse perfeito, o pecador era aceito e o pecado perdoado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é graça. Ei, o sacerdote examinava o cordeiro, não o pecador. Cara, mas eu não sou perfeito, mas o Cordeiro de Deus é.
seja livre da culpa agora mesmo. O sangue de Jesus já resolveu isso. O que eu tenho que fazer? Nada, além de crer, se entregar para desfrutar. O Evangelho é uma boa notícia a respeito daquilo que Deus já fez, não um bom conselho sobre o que você deve fazer. Então a quarta bênção espiritual, verso 9: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Leandro, por que Deus me elegeu, me adotou e me redimiu? Porque Ele deseja revelar a você a sua vontade. E isso é glorioso, nós desfrutarmos da graça do Cordeiro perfeito, é incrível. E eu vou insistir nisso, por quê? Porque há milhares da minha geração que precisam ser livres da rejeição, da aceitação dos homens e da culpa. Então seja agora livre pela proclamação do Evangelho de Cristo. Mas por que Deus é tão gracioso? Porque Ele deseja que você conheça a sua vontade. Eleição, adoção, redenção, conhecimento da vontade de Deus. E qual é a sua vontade? Eu estou falando desde o início da mensagem. E agora eu vou terminar. Versículo 13. Quem me dá 5 minutos para terminar? Só 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 45, 50, 55. Douglas, eu até queria encerrar, mas o pessoal não consegue, cara. Meu Deus. Versículo 13. Então qual é a vontade de Deus revelada nas Escrituras? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Escuta que eu preciso terminar. A palavra selo significa aliança. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o Espírito Santo é a única garantia que você pertence a Jesus. E Ele é a garantia que aquele que começou a boa obra, qual? Formar o seu filho em mim, a aperfeiçoará até o seu glorioso dia. E aí você entende, a vara de medir é Cristo e não números. Pastores e líderes que estão aqui e que me escutam, não meça a eficácia do seu ministério pelo tanto de pessoas que ele reúne, meça pelo quanto de Cristo já foi formado nas pessoas que estão reunidas. Porque reunir multidão, o Luan Santana também faz. Aleluia. E aí Paulo termina com a expressão: o Espírito Santo dá promessa. Escute, quinta bênção espiritual: o Espírito Santo como dom, aquele que transforma a minha natureza à semelhança da natureza de Jesus. É essa a vontade de Deus. Agora, quando nós falamos sobre o derramar do Espírito, o que nós prontamente pensamos? Em poder. E eu vou terminar orando por isso, pela promessa do Espírito, mas não por poder, por nova natureza. Sabe por quê? Porque sempre que a gente pensa na promessa do Espírito, a gente atrela isso a Joel 2, e é uma promessa para o fim dos tempos. Escute: sonhos, visões e profecia. Poder, empoderamento para o cumprimento da vocação. Joel 2, Atos 2, Atos 1, 8. Eu não posso cumprir minha vocação sem o empoderamento do Espírito, sem dúvida. Mas antes do poder de Cristo, que era dado a Ele pelo Espírito, eu preciso da natureza de Cristo. Ouça-me, ouça-me. Em Atos 2, o Senhor cumpre Joel 2. Mas há uma outra promessa do Espírito, a gente vai terminar lendo ela, e você vai perceber como Deus a cumpre. Agora escute. Recentemente um pregador mundialmente conhecido disse nas redes sociais, mundialmente conhecido por Signs and Wonders, sinais e maravilhas, ele disse:
a unção que estava sobre mim se tornou maior do que a unção do meu coração. A unção do meu ministério me esmagou. Ele divorciou da esposa, agora voltou com ela. Autor de livros que venderam aos milhões. Sabe por quê? Porque ter o poder de Jesus sem a sua natureza é tragédia anunciada. Eu creio no mais poderoso derramar do Espírito que a história nunca viu, mas agora é hora de nos submetermos a uma vida de santificação, de renúncia e de fé, para que a natureza de Jesus seja formada em nós. Para quê? Para que possamos suportar a onda do Espírito que está vindo para o cumprimento da nossa vocação e um testemunho poderoso às nações. Eu creio nisso. Eu me converti ouvindo minha avó dizer: o Brasil vai ser um celeiro de missões. Quem já ouviu isso? Eu creio como? Trabalhando para isso, com tantos outros santos de Deus aqui. Agora escute, Ezequiel 36. E a gente aí terminou. Ai meu Deus, vai dar certo. Quer dizer, já passou um pouquinho, né, Douglas? Abre lá Ezequiel 36 e a gente vai terminar orando isso aqui. Verso 24, é uma outra promessa do Espírito, não tanta lembrada por nós como a de Joel. A gente sempre pensa em poder. Ezequiel 36, Ezequiel profetiza no cativeiro babilônico. Verso 24 ele diz: vos tomarei dentre os gentios e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra, e aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Só escuta uma coisa: como eu sou purificado das minhas imundícias e dos ídolos? Pela palavra. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então quando nós estamos ouvindo o Evangelho, não tenhamos pressa. Por quê? Porque você está sendo limpo pela palavra. Os ídolos do nosso coração estão sendo removidos, as imundícias estão sendo purificadas. Então verso 26 diz: e dar-vos-ei um coração novo. Não um poder, mas uma nova natureza. E porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Verso 27, quem está comigo diga assim: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Em Atos 2 o Espírito vem sobre, é o cumprimento de Joel 2. Mas quando o Espírito vem dentro? João capítulo 20. E terminamos, para que possamos orar. João capítulo 20, Jesus ressuscita. Ele agora está num corpo glorificado, que pode transcender a matéria. Ele agora é Deus entre os homens plenamente. Ele sauda os discípulos com a paz. Verso 21 disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Verso 22, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Gente, ninguém tremeu, ninguém caiu, não teve nenhuma coisa pirotécnica acontecendo como no cenáculo. No cenáculo, escuta, som de vento impetuoso, poder. Em João 20, uma brisa suave. Sabe o que aconteceu? Jesus disse: Pedro, agora você vai se converter. Pedro já tinha curado mais enfermos do que todas as pessoas aqui nessa sala hoje, mas ele não tinha um novo coração e uma nova natureza. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O maior poder de Deus é mansidão e humildade. Sabe por quê? Porque hoje quem vence a guerra, pastor Josué, são os violentos. Mas Jesus disse: bem-aventurados os mansos, pois esses herdarão a terra. Agora escute, sabe o que aconteceu aqui? Jesus se apresenta para eles e começa
tudo novo de novo. Aí depois disso ele vai dizer assim: escute, fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas primeiro a natureza deles é mudada. Preste atenção nisso aqui, preste atenção. Quando Deus criou o homem no Éden, o que Deus fez? A última coisa? Soprou o Espírito nas narinas do homem. Sabe o que Jesus fez depois que saiu do túmulo? Disse: vem cá, eu vou devolver o que a queda roubou no jardim. O Espírito dentro. Sem muito barulho. E hoje eu quero terminar assim, com uma singela oração, Douglas. E eu amo o mover de Deus, mas já recebemos bastante. Não é o quanto você faz para Deus, é o quanto Cristo já foi formado em você e em mim. Ele deseja encontrar o seu Filho em nós, porque Cristo em vós é a esperança da glória. E que nos púlpitos do Brasil Cristo volte a ser pregado como morto e ressurreto. Amém? Eu realmente acredito no que o Senhor está fazendo no Brasil, mas a gente precisa de temor. Antes de falarmos que vamos mudar o mundo, eu e você temos que ser mudados, de dentro para fora. Leandro, eu sou tão falho, eu não sou perfeito, mas o Cordeiro é, e o Espírito dele habita em você e em mim. Feche os seus olhos aí onde você está. Pai, te damos graças pela sua bondade aqui. Eu quero ter uma oração específica agora. Pai, eu peço que você quebre o espírito de rejeição pelo espírito de adoção, no qual clamamos: Abba, Pai. Pai, desfaça a estrutura da rejeição, a culpa, a vergonha, o medo que são oriundos do Éden. Pai, é muito bom estarmos aqui ouvindo homens e mulheres de Deus. Eu me sinto tão privilegiado de falar a minha nação, isso é tão incrível. Mas aquilo que nós fazemos não é tão significante quanto aquilo que você faz em nós. Não é como podemos fazer as coisas bem feitas apenas, mas é o quanto seu Filho já foi formado em nós. Pai, eu oro primeiro por mim, pela Fran, pelo Benjamin, pela minha casa e depois por todos os seus amados filhos que estão aqui, Senhor. Nós pedimos, libera o Espírito da promessa, mas hoje não pedimos por poder, hoje nós pedimos pela natureza do seu Filho, Senhor. Todo dia, porque evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Então, Pai, começa processos nessa manhã, Senhor. Começa processos em nós. Dá continuidade naquilo que você já está fazendo. Pai, eu peço que haja uma tristeza segundo você aqui, como as Escrituras dizem. Sim, nós estamos jubilosos com toda a sua bondade, mas a tristeza, segundo Deus, nos leva ao arrependimento, Senhor. O arrependimento é um dom, não é uma capacidade nossa. Então nós pedimos isso sobre nós. Pai, muito obrigado porque você nos elegeu, nos adotou, nos redimiu. Você está nos dando conhecer a sua vontade e você nos deu o seu Espírito como aquele que pode nos tornar semelhantes a Jesus. Oramos no precioso nome do seu Filho. Amém e amém. Você está feliz? Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Se você quiser aprender mais, você tem o material de Cosmovisão lá. Beijo. Valeu, Douglas. Obrigado.